Ô, Ângelo, primeiro queria te agradecer a sua presença, né? É um prazer te receber aqui. A gente se conhece de longa data, a gente sabe do trabalho bacana que você faz no futebol aqui em Esmeraldas, né? E tá aí na Série A do Campeonato Esmeraldense. Obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, Kiko. Boa noite aos ouvintes, né? É um prazer estar aqui novamente com você. Estou à disposição, né, para a entrevista e falar um pouco do Esmeralda Esporte Clube. Muito legal. E tá, quem está aqui com você também é o Reivan. Reivan não conheci de vista, nunca tive um Reivan. Treinador aí, está com a camisa do Esmeraldas. Obrigado pela presença, pela participação. Chegou na correria, a gente sabe da correria. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Kiko. Boa noite a todos os ouvintes aí. Aceitei o convite do Ângelo aí para acompanhar o Esmeralda. E estamos na luta já há uns 3 anos aí. Nós estamos preparando para fazer uma boa Série A aí. Muito legal. Quem está com a gente aqui é o William Rodrigues, o Coringa, nosso comentarista. Hoje é o dia dele, William. Obrigado pela presença mais uma vez, né, pela participação aí, para a gente receber. Eu que agradeço a oportunidade sempre, né? Uma boa noite ao Ângelo, boa noite ao Reivan, boa noite aos amigos da área Esmeraldas. E vamos para o jogo aí, né? Tem muito assunto interessante para a gente escutar do pessoal aí. Estou curioso para saber dessa história também do Esmeralda. Antes, vem comigo. Ângelo, entrevista da semana, tá no Barbante Esportes. Queria primeiro saber de você contar um pouquinho para o nosso ouvinte e telespectador também, desse trabalho feito no Esmeraldas, você que fundou, fala um pouquinho da história do Esmeraldas aí, da chegada do Esmeraldas ao cenário do futebol esmeraldense. Conta pra gente. Pois bem, Kiko, quando eu era professor na escola estadual, professor Raimundo Cândido, né, do bairro São Francisco, ali do lado do bairro Santa Cecília. Normalmente o pessoal fala Santa Cecília, né? Fala São Francisco, né? Fala São Francisco. Por causa da referência, né? Uhum. Mas eu era professor e conversando com meus alunos, eu, né, sempre tinha o bate-bola lá na quadra, né? Observando muito aluno bom de bola. E como é uma região carente, né? E eu resolvi, né, fundar o Esmeralda Esporte Clube. Até no início, o nome não era Esmeralda Esporte Clube, era Juventude Esporte Clube, né? Isso em que ano? Mas em 2016. 2016. Quer dizer, está fazendo 10 anos. Então, o nome eu não consegui registrar, né? Porque por causa da lei, né? Então, não pode ter 2 times, né, registrados com o mesmo nome. É questão de lei mesmo, não tem como. Aí eu pensando bem, né, o que um nome, né, para o time, aí para prestigiar a minha cidade, minha terra natal. Né? Boa sacada. Né, e aí eu falava, vou colocar o nome de Esmeraldas, né? Ninguém nunca prestigiou o nosso município, né, dando um nome a um time de futebol, Esmeraldas, né? Esporte Clube. Então eu resolvi colocar Esmeraldas Esporte Clube, né, e os primeiros, se você for lá no Facebook, os primeiros times, a maioria eram alunos meus, da escola. Da escola, né? Uma meninada boa de bola. Aí o primeiro ano a gente começou a disputar alguns torneios, né, Copão de Esmeraldas. Em 2017 a gente já foi disputar a Série B de Esmeraldas. Nós fomos vice-campeões, né? Perdemos para o São Pedro por 2-1, com um jogador a menos desde o início do primeiro tempo. O zagueiro meu foi expulso, né? Muito bom zagueiro, hoje ele mora até em Portugal. E mesmo assim, o Esmeralda ele sempre procurou prestigiar, né, jogadores da região, jogadores principalmente da região de Santa Cecília, São Pedro, Veneza. E a gente não tem na política de pagar jogador, como a maioria dos times aqui de Esmeraldas tem, né? É verdadeiro futebol amador, né? Ou a gente faz o convite ao jogador e se ele abraçar o projeto, né, abraçar o time, né, eles vêm. Hoje, né, cada ano tem uma característica diferente, né? Normalmente muda, né, o elenco devido às outras competições dos municípios vizinhos, né? Que muitas das vezes os jogadores eles vão disputar mais de um torneio, mais de um campeonato. Aí dificulta às vezes a gente até montar o elenco, na base da amizade, na base do convite, né? O máximo que a gente oferece é uma ajuda para deslocamento, né? Um lanche, uma resenha.
Mas essa questão de, vou te pagar R$ 100 por jogo, 200, 300, Não isso aí a existe. gente não faz. Porque aí o futebol amador, né, durante nos últimos anos, ele perdeu a sua essência, né? Então, a maioria dos atletas estão alienados. Eles querem jogar, eles querem ganhar para Para jogar. jogar bola. Isso aí contribuiu para que o futebol amador fosse contaminado, né? Corrompido, né? Eu posso dizer assim. Mas não é a política minha, nunca foi, não é a política de Esmeraldas, do Reivan também. E a gente gosta de trabalhar com jogadores mais jovens, né? Não com boleiros, né? Que às vezes que a gente convidou boleiro para disputar conosco, nós tivemos foi problema. Inclusive em 2024, nós caímos para a Série B. Vai saber, nós fomos vice-campeão em 2017. Nos próximos 6 anos, o Esmeralda nunca caiu. Veio cair em 2024 devido, né, à falta de compromisso da maioria dos jogadores. Nós chegávamos para o jogo, tinha 9 atletas, 10, 11. Então ficou muito difícil a gente competir. Porque às vezes a gente entrava com 10 jogadores contra 11, ou 9 contra 11, Né? sem banco. Aí é complicado, é desumano, né? É desumano a gente ir para o jogo dessa forma. Você, né, arriscado, é desumano. Então foi um ano assim, muito difícil. Né? A gente tinha 25 atletas inscritos, né? Mas comparecia, né? Às vezes não tinha um time completo para entrar em campo. Mas isso foi na época que você... Em 2024. Aí, infelizmente, a gente caiu para a Série B. E o ano passado nós conseguimos, né, montar um elenco comprometido. Fizemos a final contra o Borussia, né? Ganhamos nos pênaltis. E uma meninada boa de bola, toda da região, né? Do Santa Cecília, São Pedro, Veneza. E conseguimos sagrar campeões novamente, né? Novamente não, conseguimos êxito, né? Sagrar campeão da Série B de Esmeraldas em 2025. E esse ano estamos aí montando o time, né? Montando o elenco para disputar a Série A novamente em 2026. Só para pegar um gancho simples antes de falar com o Reivan, esse problema que você teve com falta de jogadores, que eu ia te perguntar, você falou que foi o ano de 2024, mas tinha jogadores que eram pagos nessa época que não compareceram? Não nada tinha disso? jogadores pagos. O máximo que a gente faz é dar uma ajuda para gasolina, ou pagar um Uber, né? Ajudar no deslocamento. Né? A questão em 2020, não foi só em 2024, em 2023 também a gente teve, né, alguns problemas com falta de compromisso, né, de atletas, mas em 2024 foi o pior ano nesse sentido. Mas tinham jogadores, né, de Fortuna de Minas, né? Fortuna de Minas, que a gente convidou, mas a questão desses jogadores mais velhos, que eles disputam outros torneios. Eles escrevem por Esmeralda, mas escrevem em time de Fortuna, de Sete Lagoas, de Ribeirão das Neves. Então fica complicado. Às vezes coincide, né? As datas, os horários de jogos, aí eles optam pelo time que está pagando. Né? Né? Pelo time que vai dar um retorno financeiro para eles. E aqueles que não pagam, né, como é o Esmeralda Esporte Clube, acaba sendo prejudicado, né? Assim, até é uma falta de caráter, porque se você assumir um compromisso, você tem que honrar. Se não quer assumir, né? Se não quer honrar um compromisso, não assuma. Né? Fala, não vou assinar porque eu já tenho compromisso com outro time, com outro torneio, com outro campeonato, então para mim vai ficar difícil. Então a pessoa tem que ter sinceridade, né? Honestidade. Mas, infelizmente, né, a gente não pode esperar, né, isso hoje, né, atualmente, no futebol amador, né? Que está muito difícil, a gente está sobrevivendo, né? Quem tem condições financeiras melhores ainda consegue montar um elenco melhor, mas não quer dizer que vai ser um elenco vitorioso. Muitas das vezes a vontade, a raça, né, o compromisso, ele supera, né? Muitas vezes um elenco que aí é cheio de medalhões, de
jogadores já badalados, vencedores, né? Muitas vezes não dá resultado. Foi o que aconteceu na última Copa Tatiá e na Copa Dedé, com outros times, né, que tinham medalhões e acabaram ficando pelo caminho. É complicado. Rivan, como é que você chegou para o Esmeraldas? Conta um pouquinho da sua chegada para o Esmeraldas, você é o treinador do time, né? Fala pra gente. Ok, o negócio é o seguinte, eu moro no São Pedro ali há 17 anos, 18 anos mais ou menos, e como acompanhei sempre o São Pedro, joguei no São Pedro já várias vezes, tal, vários anos aí, comecei lá no Amador, passei até uns veteranos aí, que agora eu vou fazer já tô quase 50 anos aí também. Opa! Mas mesmo assim, estamos correndo esses gramados por aí afora aí. Então, assim, eu fui conhecendo porque meu menino joga bola. Então, isso aí, querendo ou não, vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. Eu fui conhecendo o pessoal lá, o Ângelo, aí conheço muito o Eliseu, o Ailton, aquela turma ali. Então, assim, eu comecei a ver o futebol mais, moro próximo do campo do São Pedro, então isso aí uma coisa vai puxando a outra. Aí eu conheci o Ângelo e, querendo ou não, os meninos lá, eles começam me chamando mais. Às vezes eu me saindo de campo, às vezes vão me levando para a beira de campo. Então, assim, aí os meninos foram me chamando, o Ângelo apareceu lá, nós fomos se juntando aí com as ideias tem uns 4 anos, 4 anos já. 4 anos. 4 anos. Nós estamos já juntando as ideias aí. Aí os meninos vão chamando, nós fomos juntando e fomos fechando o time. Em 2023... 24, 25, ele vai ser o 4 ano. ano. É o 4 ano que você já está. Hoje, esse treinador aí é incaível, né? Mas só que é o seguinte, nós está durando mais, né? Está durando mais porque os treinadores não duram muito tempo no cargo, não. É porque em 2023, 2023 eu convidei o Eliseu, né? Aí o Eliseu trouxe uma turminha boa, né? Que já caminha com ele há muito tempo. O Eliseu convidou o Reivan, né? Em 2023. Aí o Eliseu e o Reivan foram os responsáveis por montar o elenco e comandar a equipe, né? Em campo. 2024 foi o Reivan e o Gessé, né? Gessé lá de São Pedro, que tem um trabalho muito bom com categorias de base. Aí o Gessé e o Reivan comandaram a equipe, né, em 2024. E o ano passado foi o Reivan, né? E o Dioguinho, lá do Veneza, né? E esse ano o Reivan está novamente montando o elenco, deixei ele, né, essa responsabilidade com ele, que está mais próximo, né, dos atletas. E está aí o 4º ano, né, com o Reivan, e se Deus quiser, esse ano a gente vai dar mais trabalho na Série A. Legal. Porque querendo ou não, o negócio é o seguinte, eu acho que a pessoa vai amadurecendo a cada dia. Então, assim, o primeiro ano foi um ano razoável, o segundo ano foi péssimo, o terceiro para mim já foi melhorzinho, já foi bom que nós fomos campeões da Série B, que eu fiz uma promessa para mim mesmo, no dia que o time caiu. Eu ouvi uma palavra do Ângelo que ficou na minha cabeça. Ele falou assim, eu fundei o time em 2017, até hoje nós nunca caímos. Aí nós caímos com 9 jogadores no campo do Vasco. Eu fiquei preocupadíssimo. Então o que acontece? Dali para frente eu falei assim, eu vou parar de mexer com bola, mas só paro depois que eu entregar o time do Ângelo na Série A. Na Série A. Fomos campeão da Série A. Aí eu falei, agora encerrei. Da Série B, campeão da Série B. Aí eu falei com ele assim, hoje eu estou te entregando o time. Ele falou assim, não, você vai levar o uniforme para sua casa que o ano que vem tem Série A. E eu fiquei, o uniforme está lá, lavadinho, guardadinho, nós vamos fazer algumas estreias. Esse ano eu fui até mais alguém para tentar me ajudar, porque o futebol, ele, querendo ou não, ele fica caro. Você não paga para jogador, mas fica caro, porque você tem despesa de campo, você tem deslocamento. Tem a resenha. Tem a resenha, porque se não tiver resenha, não ganha. Time sem resenha não ganha. É verdade. Então o que acontece? Eu comecei junto aos meninos e esse ano eu estou mais otimista. Esse ano, graças a Deus, mais maduro, colhi mais algumas experiências e esse ano estou mais otimista. Um elenco que o Ângelo não conhece ainda. Opa, hoje não conhece? Não conhece? Não viu nem. Não conheço o elenco, mas conheço muitos jogadores. Então, assim, não apresentamos para ele ainda. Vamos apresentar no primeiro amistoso, que nós vamos fazer 3 amistosos. Isso que eu quero saber. Então, assim, nós vamos fazer 3 amistosos. Escolhi, não vou fazer com nenhum time que nós vamos da Série A de Esmeralda. Isso aí está claro. Vou fazer 3 amistosos, um em Sete Lagoas, um no campo do Tijuco, que lá vai ser o mando de campo nosso, no campo do Anova. Eu ia perguntar isso para você, no Tijuco, e o outro vai ser lá no campo, lá em Fortuna de Minas. Então, assim, 2
três campos bons que nós temos e 3 times que ainda tá em segredo ainda também. Aí já tá saindo as datas 6 ou 7, 13 ou 14, 20 ou 21. Chega fiadinho para Porque é sábado ou domingo. Então essas três datas já estão definidas e os times já estão praticamente fechados, não vão fazer esses amistosos para poder, não para testar jogador, para ter um entrosamento e como vai estar próximo do campeonato, 21 é o último amistoso e 28 é o início do campeonato que está previsto. Então, assim, nós não queremos ter um intervalo entre os amistosos e o... Já pegar embalo. Eu queria até agradecer o Aguinaldo Lousada, né? Opa! Que hoje comanda lá o Lua Nova. Agradecer por ter cedido, né, o campo do Lua Nova para ser o campo oficial do mando, né, do Esmeralda Esporte Clube. Legal. Um abraço aí pro Aguinaldo Lousada. Ele esteve aqui com a gente já, que tá lá no canal. Que também é um rapaz que, um senhor, né, eu posso falar senhor, que milita no esporte há muitos anos, né, ajudando, participando. Então, um abração aí pro Aguinaldo Lousada. Perguntando pro Reivan, esses jogadores que você está trazendo, como que é o contato dessa rapaziada? São jogadores de qual região? São jogadores que esse ano eu não espalhei, não saí pegando um aqui, um ali. Esse ano eu concentrei numa área que eu fui lá várias vezes. Eu consegui juntar com os meninos que eu tenho, porque começou vários campeonatos, vão começar vários campeonatos na sequência. Eu perdi vários atletas dos que me acompanham assim desde criança. Jogador que eu fiz reversão do profissional para o amador e vai jogar para outro time. Então, assim, para mim nada a ver, mas eu acho que uma falta até de consideração, porque você paga um valor alto por uma reversão, aí o cara vai lá e joga 2 jogos para você, aí fala assim, tô colado com você aí. O futebol amador está nesse naipe. Esse é o grande problema. O Anjo falou isso nas entrevistas, né? Esse falta de compromisso, né? Aí o que acontece? E ele, o jeito dele, que ele no time é uma coisa. Eu que recruto os atletas, é totalmente diferente ainda. É coisa que não chega às vezes até nele. Então o que acontece? Eu vou lá e faço uma reversão do jogador, fiz uma reversão do jogador no ano que nós caímos, eu fiz a reversão do jogador que estava no CSA de Alagoas e jogou um jogo para nós. E foi lá para o São Bernardo, já pediu logo a transferência, foi para o São Bernardo, disputou a DFA, depois Itatiaia, tal. Então, assim, o nome dele é Gabriel Paz. Vou citar nome. Por que eu quero citar nome? Porque eu já conversei com ele, tal. Ele falou assim, não, foi uma coisa que eu não pensei na hora, tal. Aí, o ano passado, eu fiz uma reversão de mais um jogador. O ano passado, que estava no Boston City, ele jogou comigo aqui, tal. Aí, foi do profissional, ele era profissional mesmo, não é que estava em base, não. Fiz a reversão dele. Aí veio, jogou a Série B, aí já está jogando para outro time. Então, assim, eu falei, nós não vamos esquentar a cabeça, por quê? Essa palavra farpela, para mim, não vai existir no Esmeralda. Enquanto eu estiver lá, fizer parte da comissão lá, farpela no futebol, não vai existir, no amador, não vai existir na minha parte. Se o cara falar assim, não, vamos fazer o lanche, eu não espero nem pedir o lanche, se o jogo é de manhã, o lanche, o café, tal, beleza. Apoio de campo vai ter. Eu moro longe, o jogo acaba ao meio-dia, vamos almoçar ali, pá. Então, assim, vai ter uma estrutura, né? É a estrutura de campo, transporte. O cara não vai enfiar a mão no bolso e tirar o dinheiro para vir jogar bola. Ele não vai mas receber. Ele não vai receber. Vai ter estrutura. Né? Então, o que acontece? Essa é a minha filosofia, que eu acho que o futebol amador ele não pode perder essa essência aí. Então, assim, devagarzinho você acha. Você acha aqui e ali, assim, você acha. Então, eu fui num local que eu recrutei. Eu vou falar a palavra recrutar, mas no sentido do esporte mesmo. Estou entendendo. Lá 10 atletas, que eles treinam junto, eles jogam junto, treinam mesmo, jogam junto, meninos novos, que estão interessados em jogar bola. E saiu das categorias de base aí de alguns times que tem nome aí. Postando da garotada, então. Até profissional. Então, assim, eu estou com os meninos novos, mas que os meninos estão focados até, assim, foi isso que me deu o ânimo para mim falar que esse ano eu estou mais, assim, com uma perspectiva maior, no sentido de que os outros anos eu tive que ficar, às vezes, falando mais de uma vez com um atleta, chamando mais de uma vez, convocando mais de uma vez,
e às vezes eu mandar o dinheiro do transporte e esperar ele no campo, ele nem chegar. Complicado, Então, né? assim, isso aí foi me deixando meio assim. Só que esse ano já tá diferente. Esse ano eles estão me abraçando, esse ano eles estão chegando, me chamando. Isso é Não, importante. vamos funcionar desse jeito, vai dar certinho, vamos funcionar assim. Então, assim, é os que estão interessados. Eu falei com eles, eu não vou pagar para vocês não, mas se vocês vão jogar esse campeonato para mim. Se lá Esmeralda, Vitrine Esmeralda é diferente. Se lá Esmeralda vocês for visto e falar assim, não, fulano me chamou, acabou o campeonato que vocês disputou para mim, não tem problema, você pode ir, pode jogar lá aí, não tem problema, só que comigo vai funcionar desse jeito. E não teve, elaborei um convite mesmo elaborado, com os detalhes de como que é o Esmeralda, e enviei para cada um do atleta que eu imaginava que iam correr com nós. E eles receberam, alguns repassaram, foram convidando. Hoje eu tenho uma lista de espera. Se houver uma desistência, eu tenho uma lista de espera. Opa. Então, assim, arrumamos o Instagram, arrumamos a página, arrumamos tudo, fomos organizando. Então, assim, nós conseguimos chegar num ponto que eu acho que o futebol precisa ter mais uma organização nesse sentido. O futebol amador precisa ter mais uma organização nesse sentido. E falando no sentido de ajuda, para poder nós não entrar. Nós vamos entrar com uma estampinha, talvez uma estampa diferente, nas cores do Esmeralda. Aí eu consegui dois parceiros para me ajudar. Esses que vão mostrando em campo, o Esmeralda vai entrar com alguma coisa diferente. Então, assim, já é alguma coisa a mais. Já é um diferencial. Já é um diferencial. Ô William, pelo que eu estou sentindo aqui, vendo o papo aqui com a rapaziada, eu estou vendo que, eu falei nos outros programas, que o Campeonato Esmeraldense esse ano promete, acho que a rapaziada está todo mundo muito animado por esse campeonato. O que você sentiu desse papo aí, que eu estou sentindo firmeza? Sim, a gente está vendo, muita organização, né? A gente está vendo, a gente acha que futebol amador é aquela coisa, põe um time lá e pronto, acabou, né? Ele está falando questão de jogadores que assinam e não vão. A gente deu o exemplo do Campolino esse ano classista, né? Assinou um monte de jogadores. O Campolino sofreu com isso. Não foram, né? E eu já perguntar aí, como você vai assinar esses jogadores? Porque você conversa com eles, assim, para eles irem assinar e ir até o final do campeonato. E não... Porque dependendo do campeonato, você vai fazer 5 partidas. Você perde as 3 primeiras, as outras 2, os caras nem vai mais, né? Então, que não vai ter um papo quando você vai ensinar esses caras? Porque você conversa com eles, para eles terem o compromisso até no final. O negócio é o seguinte, hoje, que igual eu te falei, eu falei no começo, eu fui lá, eu levei um ano, eu passei um ano indo no local onde que esses atletas, esses meninos jogam. Você já vem fazendo um trabalho eu fui lá jogar bola com eles. Jogar bola com eles. Então, assim, interagindo e tal, isso aí eu fui ganhando uma confiança e sempre o que eu prezei, você está disputando algum campeonato no momento? Não. Tem previsão de algum campeonato que você está inscrito? Não. Esse aí eu escrevo. Se falar assim, não, fulano me chamou para disputar um campeonato, pode ser um campeonato de bairro, pode ser um festival, eu já não escrevo ele. Porque houve isso aí que você perguntou, tá? Houve muito isso. O cara, ele falava assim, não vou, hoje não dá para mim jogar não. Quando você ia ver no status dele, ele dava um modo danado. Ele colocava lá, postava lá o jogo que ele estava no dia, na hora do jogo nosso, que era para ele ter vindo. Tem que ter um compromisso. Então, assim, falta um compromisso. Mas nesse sentido, eu peguei a tabela, que é o importante, eu peguei a tabela, a quantidade de jogo, os locais onde vão ser os jogos, peguei, apresentei, você consegue fazer isso aqui? Vamos. Então, assim, nós já fizemos uma logística de horas, de hora para chegar, bacana, o tempo, os negócios tudo certinho, para nós fazer um transporte. Como é que vocês vão vir? Não, vão vir 2 carros. Eu falei, não. Vamos funcionar um negócio diferente? Vamos um carro só. Pega toda a rapaziada. Vou fechar os jogos, todos os jogos que vão ter. Todos os jogos vão ter. Vou fechar logo. Aí já conversei, já alinhei tudo. Isso aí foi uma questão de logística. Até porque, pegando um gancho aqui, um dos parceiros meus, que está me ajudando, ele trabalha com logística. Ele tem uma empresa de transporte, então ele trabalha com logística de transporte. Então, assim, ele conseguiu fazer para mim também um scout mais detalhado. Deu uma orientação nesse sentido aí. Nesse sentido aí ele me ajudou bastante. Então, assim, legal. Isso aí foi
foi contribuindo, porque o esporte, ele não, o futebol amador, você não consegue fazer sozinho. Tem que ter um cara para jogar água no jogador que cai no chão. Se der tempo de jogar, porque quando ele cai lá, você chega com a água, ele já levanta e sai correndo. Aí tem que ter um camarada para juntar o uniforme. Então, assim, tudo já equipe, ajuda. né? Tudo já ajuda. Então, assim, tem que ter por trás de um time, de um jogo amador, do futebol amador, tem bastante gente envolvida naquilo. Então, assim, eu acho que esse ano eu consegui juntar um monte de coisa dos outros anos passados e consegui trazer para esse ano as coisas boas dos últimos anos e conseguir fazer um negócio diferente. Então, assim, eu espero que, pelo que nós estamos fazendo, eu espero que dê tudo próximo do que a gente programamos, que vai ser ótimo, tranquilo. Então, assim, Legal. eu acho que vai dar bom, se Deus quiser. Eu acho que a organização é tudo, né? Tudo que é bem organizado colhe frutos, né, Ângelo? Com certeza. E voltando ao assunto, né, do futebol amador em Esmeraldas, eu lembro que eu ia para jogos, né, de carroceria de caminhão, Pamela Viana, Caio Martins, né? Quantas vezes acompanhei Campolina, acompanhei Vasco da Gama, né, em jogos do Campeonato de Esmeralda. E a gente sabia escalar, a gente sabia de cor o time do Campolina, sabia de cor o time do Vasco, né? Quando tinha Vasco e Campolina, a gente sabia. 99% dos jogadores eram daqui, eram de Esmeraldas, né? Então eu sou muito saudosista dessa época, né? E infelizmente com o tempo essa essência, né, do amador em Esmeraldas foi se acabando por vários fatores, né? E esse ano foi legal porque a gente deu abertura, né? Como eu faço parte da diretoria da Liga, eu sempre falei com o Mauro, e sempre, né, tive em mente também que Esmeraldas, hoje, atualmente, não tem condições de ter Série A e Série B. Tem que ser uma série só. Pega todos os times que estão regularmente, né, regularizados, né? Foi o que aconteceu, né? Estão em dia, com ata registrada, tudo ok, e faz um campeonato só, né? Com todos. Então, foi o que o Mauro fez, convidou todos os times que estavam regularizados, né? Com a ata devidamente atualizada, alguns não interessaram em participar do campeonato, e graças a Deus tem 10 times que vão disputar, e creio que será um campeonato tranquilo, um campeonato bem competitivo, e esperamos, né, que o Esmeralda chegue lá entre os primeiros, se Deus quiser. Eu ia te fazer uma pergunta a respeito disso aí. Aonde que o Esmeraldas Esporte Clube quer chegar nesse campeonato? Olha, quando a gente entra pensando no título, pensando na Copa Itatiaia, né? Desde que eu disputo a Série A, esse é o pensamento, né? Esse é o objetivo. Tá certo. É óbvio que muitas das vezes não sai como a gente planeja, como a gente quer, mas o objetivo é esse, né? Esperamos que um dia a gente chegue lá. Né? O Guarani chegou há pouco tempo, né? Foi campeão, disputou em Itatiaia, e quem sabe o ano do Esmeraldas seja esse ano ou está próximo, né? Então estamos aí, trabalhando a cada ano, aprendendo, né? Tendo as experiências, e a gente vai evoluindo, né? A gente vai conhecendo mais sobre atletas, né? O comportamento, conhecendo mais atletas, e se Deus quiser, um dia a gente vai ter esse prazer, né, de levantar uma taça do Campeonato de Esmeralda. É por isso que eu coloquei esse nome, Esmeralda Esporte Clube. E eu espero ser honrado um dia, né, por isso. Muito legal. Ivan, conta uma passagem marcante aí nessas histórias do futebol amador aí que você guardou para você aí. Acho que não vai existir outra história marcante igual a que eu falei no início aqui. Não vai, no futebol, para mim, eu joguei, hoje já vou fazer 50, estou correndo um pouquinho, mas tá fininho, já joguei bola. Hoje eu optei por correr, que é mais, para mim, hoje é mais tranquilo. Mas a história que não vai apagar da minha mente é nós entrar no campo do Vasco, no vestiário do campo do Vasco, com 9 atletas para jogar contra o Vasco, na final, o último jogo do 2024. 2024. Aquilo ali eu não via chão, eu olhava assim, eu via tudo escuro. E o cara falando, e o telefone sem tocar, e eu cheguei, nós jogamos,
E depois que acabou o jogo, nós tomamos um gol com 14 segundos. Que coisa, hein? Com 14 segundos, tomamos um sapé caiaiá. E depois, né, aí depois o povo, os caras ligando, ô, como é que ficou o jogo? Os caras no grupo perguntando como é que estava o jogo. Então, assim, como é que tinha ficado o jogo? Então, assim, e o Ângelo me falou assim, essa frase não vai sair da minha mente. Eu fundei o Esmeralda em 2017. Até hoje nós nunca caímos. Aí ficou essa frase zoa. Mas voltou para poder... Mas isso aí, eu acho que é a história mais marcante que eu tenho no futebol. Marcou, porque né? eu já fui campeão do craque da bola 3 vezes. Fui campeão em Ouro Preto. Para mim a emoção é uma emoção assim, é única, mas tá tranquilo. O craque da bola não... Aí eu fui campeão em Ouro Preto, fui campeão em Ponte Nova, contra a seleção de Saldense lá. Nós levamos o nome de Esmeralda quando vamos para lá. A seleção de Esmeralda, que chama. Não chama o time que eu levei, não. Legal. Nós fomos campeão contra a seleção de Saldense lá em Ponte Nova. Fomos campeão lá em Ouro Preto. E fomos campeão em Pará de Minas. Eu fui 3 vezes e ganhei todas as 3. Seleção de Esmeraldas. Beto Mania transmitindo e falando os nomes dos meninos de Esmeralda. Legal. E ainda falando Esmeralda, o celeiro dos jogadores do futebol amador. Então, assim, isso aí, para mim, é gratificante demais. É gratificante demais. Por quê? Isso aí eu tenho tudo registrado, tudo. Então, assim, mas só que chega dentro de Esmeralda, quando você vai falar, quando você fala que você vai disputar o campeonato de Esmeralda, aí todo mundo vira as costas. Jogador vira as costas, o cara que quer te ajudar vira as costas. Por quê? O futebol de Esmeralda, amador de Esmeralda, ele ficou, em alguns estágios, ele está semi-profissional. Isso aí, ele perdeu aquela essência do cara que chega com a chuteira meia rasgada, com aquela chuteira com as travas tudo comida. Isso aí é uma tendência, não só do futebol de Esmeralda, Não, né? Se você for em outras praças, né? Se você for em Brumadinho, em vários lugares, vou falar que eu posso esquecer, tá assim, né? Não, quer dizer, não é que eu concordo ou discordo, né? Mas o futebol amador ele mudou, né? A gente tem 2 tipos de futebol amador. Tem o futebol amador raiz, que é o futebol amador que estão fazendo, que vai ter no campeonato de Esmeraldas, e vai ter o futebol amador semi-profissional. Então, e também vai ter no campeonato de vai Esmeraldas. também ter no campeonato de Esmeraldas, entendeu? Então, o campeonato mudou. Se o cara quiser chegar numa Copa Itatiaia, para disputar uma Copa Itatiaia, ele tem que investir. Tem que investir muito. Gastar, tem que colocar jogador. Não adianta você, por mais que você a gente seja saudosista, né? A gente tem que entender também que o futebol mudou. E com essa mudança, para o cara ser campeão de uma Copa Itatiaia, se ele não investir, não gastar dinheiro, não contratar jogador que já tem uma rodagem, dificilmente vai chegar. Não chega. Então tem tudo isso que a gente tem que entender. Kiko, o que me mais deixa triste em Esmeralda é a falta de apoio público. Aí sim, Da prefeitura. é uma tecla que a gente bate aqui, né, Cunha? Assim, deixa triste porque a gente vê Ribeirão das Neves, por exemplo, os campos todos iluminados, alambrados. Qualquer campo que você for lá agora, a luz está acesa. Pode ter ninguém no campo. Pode ter um cachorro lá passeando no campo, a luz está acesa. Entendeu? Para a comunidade usufruir e usar. Então, Ribeirão das Neves, ele alambrou, iluminou todos os campos do futebol amador no município de Ribeirão das Neves. E Esmeralda, a gente não tem ajuda nem de uma bola, de uma rede, de um uniforme, entendeu? Então, isso é muito triste. A gente vê assim, a omissão, né, o descaso, é um descaso com quem faz o futebol em Esmeraldas. É um descaso, né? Eu fico muito triste, decepcionado, tanto com os vereadores, como, né, o executivo municipal, porque fica aqui, né, meu repúdio, né, essa postura da gestão municipal com o esporte esmeraldense, né? Então, falta conscientização, falta apoio, falta respeito, né, com quem faz o futebol em Esmeraldas. E eu espero que um dia isso mude, que a Liga também passa por um momento difícil, por gestão anteriores, né, que fizeram assim, não fizeram uma gestão de forma correta,
isso não vem ao caso, né? A Liga não pode receber ajuda nenhuma. Então, fica o Mauro aí, meu primo, né? Fazendo o possível e o impossível para manter, né? A Liga funcionando, os campeonatos, né? O campeonato da Série A, né? sendo feito, né? Da melhor forma possível. Mas é muito triste a gente saber, né? Que nós não temos nenhum tipo de ajuda, reconhecimento, né? E fica aqui, né, em público, o meu repúdio, né, essa postura, né, da gestão municipal e da Câmara também, né, que não faz nada, né, em prol do esporte esmeraldense. E voltando àquele assunto, né, que você perguntou, Reivan, do que marcou nessa trajetória, né, o que mais me marcou até hoje, na trajetória do Esmeralda Esporte Clube, foi um jogo que eu fiz contra o Vasco, lá no campo do São Pedro. Eu estava lá marcando o campo, aí chegou o time do Vasco, né? Foi chegando alguns jogadores do meu time, me ajudou a marcar o campo, né? E foi chegando o time do Vasco, chegou, acho que um Avão, um micro-ônibus com a torcida do Vasco, com a charanga, né? Já fazendo barulho. E eles acharam que ia golear o Esmeraldas, né? Lá no campo de São Pedro. E os meus jogadores foram chegando, aos poucos. A maioria, 90% lá da região. Santa Cecília, São Pedro, ali do Metropolitano, São Genaro, foi chegando aos poucos. Todo mundo a pé, tranquilo, aos poucos. Ganhamos o jogo por 2-1. Ganhamos do Vasco, no campo do São Pedro. Dedé com sua barca, né? Jogadores de nome. Então foi uma vitória assim que até hoje me marca, né? Me emociona, porque os meus jogadores deixaram a alma deles ali em campo. Nenhum jogador recebendo um centavo que seja, vieram de suas casas a pé. Teve jogador que veio lá do São Genaro, do Metropolitano, a pé, para jogar contra o Vasco. E jogaram assim de uma forma que eu nunca vi um Esmeralda desses 7 anos, né? Foi o jogo mais marcante para mim, foi isso, contra o Vasco. Nós vencemos o Vasco no campo do São Pedro, com o Vasco com a torcida, né, com jogadores que eram pagos, né, renomados. Nós ganhamos na raça. Foi uma vitória da raça, da alma, né, dos jogadores. E muitos ali, ex-alunos meus. Né? Marcou, né? Até hoje foi o marco, né, do Esmeralda até hoje para mim. Espero que esse ano seja o do título, né? Quem sabe? Legal. Bom, a gente está chegando ao final da entrevista, só para pontuar uma coisa a respeito do que foi falado do apoio ao futebol esmeraldense. A gente tem que entender que a Liga, hoje ela não apoia os clubes. Você já até frisou o motivo, por causa de tudo que aconteceu, que a gente já sabe os problemas que a Liga teve, né? E não recebe o apoio. Eu acho que o que falta, indiferente de ter apoio, é uma união dos clubes para que eles possam reivindicar ajuda no poder público, entendeu? Então, quer dizer, tem que ter esse elo de ligação dos clubes para ir no poder público, se organizar, procurar a Secretaria de Esportes, procurar o prefeito, porque não adianta a gente falar isoladamente do problema e não unir os times. Talvez alguma coisa assim que faz parte também, tem uma parte da Liga, chamar as equipes, pegar representantes das equipes no próximo campeonato e procurar explicar, olha, como o Dico teve aqui, o Dico do Navio, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, a Liga, ela está inadimplente, está com os problemas dela, mas os clubes não estão. Os clubes estão legalizados. Todo clube tem CNPJ. Tem CNPJ. Eu falei, tem caminhos para que vocês consigam apoio. Se a Liga não pode apoiar, por N problemas que a gente já citou aqui, os clubes podem se unir, né? Ter um elo de ligação com o poder público, que o poder público possa ajudar. Então, quer dizer, fica muito confortável para o poder público, não, a Liga não está inadimplente, então não vão ajudar porque a Liga está inadimplente. Mas, indiferente da Liga estar inadimplente, vocês, como os dirigentes, podem se unir e pleitear uma ajuda para na arbitragem. A demanda precisa chegar até o poder público para poder... O assunto aqui, se a gente for falar, a gente vai ficar aqui, são 10:09 já, mas eu acho que é isso que é o recado que eu gostaria de dar para vocês, entendeu? Nesse sentido, que vocês se unam
e reivindiquem. É que eu vejo que a união dos clubes também é muito pouca também. Assim, eu acho que a união dos clubes estão muito eu acho Por quê? Que essa questão de união dos clubes, você vê isso nem na Série A, essa questão da liga, né? Independente, que tem duas ligas, né? No futebol profissional do Brasil, né? Você vê as brigas entre os times, né? Uns acham, o Flamengo, por exemplo, acha que é melhor que todo mundo, quer mandar, quer receber mais. Então, entre os clubes profissionais nem tem essa união. E é difícil ter, né? Por causa da vaidade humana, né? Mas aqui em Esmeraldas também é muito complicado, entendeu? Muito complicado, mas já foi requerido, né, ajuda direta para os clubes, mas a gente não tem coisa tem que retorno. ser feita, né? A gente não tem retorno. Hoje, queria agradecer a presença, o papo está muito bom aqui, dá para a gente bater um papo aqui, né, Coringa, meio estourado aqui, mas primeiro queria parabenizar vocês, que deu para sentir uma firmeza legal, vocês estão fazendo um trabalho bem profissional. O futebol é amador, mas o trabalho de vocês está sendo profissional. A gente espera muito que o Esmeraldas faça um bom papel no campeonato, né? E por que não beliscar uma classificação, o grupo de vocês aqui? A gente vai repassar o grupo aqui. O formato esse ano vai ajudar para todos os clubes. O formato esse ano eu gostei mais, então assim, foi um formato ficou mais dividido. Mais equilibrado. Então assim, ficou até tranquilo, o grupo nosso não ficou ruim, tá um grupo bom também. Então assim, é um grupo que dá querendo ou não, nós estamos se preparando para nós pleitear uma classificação. Por que não? Ângelo, muito obrigado, suas considerações finais, te agradeço pela presença. A gente tem muita coisa para falar aqui, realmente. Eu te agradeço o convite, né, ao Esmeralda Esporte Clube, representado aqui por mim e por Reivan. E a gente está à disposição quando você quiser bater um papo sobre futebol amador. Né, a gente está à disposição, a gente volta, né? Só depende do seu convite. Então agradeço aos ouvintes, né, que nesse momento nos prestigiou, né, prestigiou o seu programa. E parabenizar pelo trabalho que você faz, né? Obrigado. Também um guerreiro aí no futebol amador em Esmeraldas. A gente gosta muito. Reivan, obrigado pela presença, prazer te receber aqui, não te conheci pessoalmente, te conheci de vista, né? E gostei muito dessas palavras, achei muito bacana, vi que o Esmeraldas está bem organizado, né? Eu acho que para pleitear qualquer coisa na vida, primeiro tem que ter organização, né? E isso ficou bem transparente aqui pra gente. Parabéns, boa sorte aí na sequência. E outra coisa, manda pra gente notícias do time pra gente falar aqui no programa, né? Alguma coisa que vocês tiverem, pode mandar pra gente aqui, a gente vai estar sempre falando do Esmeraldas, viu? Obrigado pela presença. Falou, Kiko, muito obrigado a você a todos e a todos os ouvintes da CDL. Sou fã do seu trabalho há muito tempo já. Obrigado. Em beira de campo aí, correndo para lá e para cá no meio da poeira assim, e fazendo o que você gosta e que o povo gosta também. Então assim, eu quero agradecer muito a vocês também, porque é um prazer estar aqui também conhecendo o estúdio, o seu estúdio aqui, e vou espalhar para os meninos que quiser. O Esmeralda vai estar aí diferente dos outros anos, se Deus quiser, para melhor. Se Deus quiser para melhor, nós estamos trabalhando para isso. Quero mandar um abraço para dois camaradas. Opa, com vontade. Para o Edinaldo e para o Herbert. Opa. Dois parceiros meus que, se Deus quiser, vai estar aí. Vai estar junto na caminhada. Vai estar junto na caminhada. É uns camaradas guerreiro também, igual nós. Muito legal. E o Ângelo aqui, eu quero agradecer muito para ele mesmo. O Ângelo é guerreiro pela também. confiança, porque se fosse nos outros campeonatos aí, o treinador já tinha caído muitas vezes. Ele bancou, mas ele sabe que você é bom. Ele sabe que você é bom, por isso que ele bancou. Vamos fazer certinho. Falou, Obrigado. Obrigado pela presença. Falou. William, Falou obrigado você pela também. presença. Tamo junto. Uma boa noite para vocês. Só parabenizar aí pelos trabalhos que eles vêm fazendo, porque a gente não acompanha o dia a dia dos clubes, a gente não sabe como funciona. Interessante. Eu fiquei muito impressionado Gostei. com a organização e a competência deles, né? Parabéns para eles e boa sorte. Isso vai colher frutos, com certeza vão colher frutos. Show. Tá no Barbanha de Esportes, porque aqui a bola não para.